Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila Figueiras Marinho. Eu vou apresentar esse seminário hoje sobre guerra das correntes, ok? Então, vamos lá. Uma definição sobre guerra das correntes ou batalha das correntes foi uma disputa importante no campo da eletricidade que ocorreu nas duas últimas décadas do século XIX entre Nikola Tesla, desenvolvedor da corrente alternada, e Thomas Edison, criador da corrente contínua. A eletricidade, no século XIX, ganha um importante destaque vindo de grandes descobertas como de Ørsted, relacionando com condutores elétricos e materiais magnéticos, Ampère ampliando o conhecimento entre carga elétrica em movimento e magnetismo, passando por Benjamin Franklin e Michael Faraday, com ideias de campos magnéticos e construção de algo como os primeiros motores elétricos da história. Com tudo isso, a eletricidade se tornou a palavra mágica no final do século XIX e a ampliação das suas formas de utilização cresceu continuamente. Então, assim, a eletricidade é um grande destaque nesse período da história. E Thomas Edison e Nikola Tesla são os grandes protagonistas dessa a guerra das correntes. Eu vou começar falando sobre Thomas. Thomas Edison foi um inventor muito importante que trabalhou com testes e experimentos. Passou anos tentando criar uma fonte de energia barata para iluminar não só os lares do país, mas sim como toda a América. Foi com esse método de tentativa e erro que chegou à solução de corrente contínua, que utilizando um filamento de carbono substitui o vapor como fonte de energia. Não era algo extremamente novo, não existia fios e outras formas de levar essa energia de um lugar para o outro. Então, Edison teve que pensar em um sistema inteiro para atender o maior número de pessoas possível. Logo, a ideia de Edison tornou-se popular entre os norte-americanos, mas com o tempo muitos problemas e questões começaram a surgir. Aqui a gente tem imagem de Thomas Edison. Aqui a lâmpada dele incandescente que ele criou em 1978. Então foi isso, gente. Thomas Edison, ele teve esse pensamento de corrente contínua e conseguiu vários investidores para poder estar fazendo esse trabalho. Só que ele precisou de pensar e projetar todo um sistema novo para poder levar essa energia. Naquela época não tinha cabeamento, não tinha tomadas, não tinha soquete. Então era algo muito novo que ele teve que trabalhar aí. E logo, com a grande demanda, alguns problemas surgiram. Uma definição de corrente contínua é um tipo de corrente elétrica que, durante sua propagação, não altera o sentido. Neste caso, as cargas elétricas se movimentam dentro de um condutor quando existe diferença de potencial entre elas. Assim, quando a velocidade do movimento das cargas dentro dos condutores é constante, temos a corrente elétrica contínua. Aqui a gente tem imagem do gerador de corrente. Aqui tem uma foto curiosa que mostra os fios entrelaçados, muitos fios em Nova York, né? Porque foi crescendo as indústrias e eles foram adquirindo os motores elétricos e eles acabavam precisando de uma tensão diferenciada do que a tensão que chegava até as residências. Então, assim, eram muitos fios com tensões diferentes que precisavam de passar pela cidade. Ficava parecendo uma teia de aranha, assim. Nikola Tesla foi um inventor físico e engenheiro elétrico cético americano, famoso pelas contribuições para o projeto do sistema de eletricidade de corrente alternada e por invenções que até hoje chamam a atenção da cultura popular. Tesla nutria o interesse por sistemas de iluminação sem fio e os seus experimentos exploravam a distribuição de energia de alta tensão e frequência também
foi uma das primeiras pessoas a manifestar a possibilidade de uma comunicação sem fio intercontinental e tentou colocar essa ideia em prática na época, sem sucesso. A tentativa ficou conhecida como o projeto de Torre de Wardenclyffe. Em 1960, a Conferência Geral sobre Pesos e Medidas introduziu o termo Tesla ao Sistema Internacional de Unidades para medida de intensidade do campo magnético. Aqui tem a fotinho de Tesla, aos 34 anos. E o seu primeiro motor de indução de corrente alternada que ele fez em 1884. Aqui nas imagens tem a imagem sobre a corrente alternada, que era como se fosse uma onda, né? A corrente alternada é uma forma de corrente elétrica onde o sentido de condução das cargas muda rapidamente, oscilando os elétrons entre os sentidos opostos, sendo ela aplicada em motores elétricos e na transmissão de energia elétrica. A produção desse tipo de corrente é feita por meio de geradores AC. Aqui a gente tem uma imagem bem interessante que é o Tesla sentadinho aqui e sua corrente alternada, mostrando que ela não causava dano nenhum, que ela era segura. Vamos falar um pouco sobre essa disputa. Os dois importantes inventores nunca foram inimigos ou adversários de verdade. Eles trabalhavam juntos no desenvolvimento de geradores de corrente contínua. A relação entre os dois poderia ser descrita como uma rivalidade de negócio. Então vamos dar uma olhadinha como que aconteceu essa rivalidade. O texto é um pouquinho grande, eu não vou ler ele todo não. Tá? Aqui mostra que Thomas Edison já tinha seus laboratórios, ele trabalhava com suas invenções, ele tinha várias pessoas trabalhando para ele, que eram engenheiros, né? E aos poucos ele foi construindo a sua história, a sua trajetória e ganhando popularidade, né? E em 1884, Nikola Tesla chega com uma carta de recomendação e se apresenta para Edison. Edison não gostou muito na época, não ficou muito contente, não teve uma boa impressão, mas acabou aceitando, contratou o Tesla e já logo colocou uma tarefa bem difícil para poder ver, meio que para testar ele, se ele conseguia, qual era o nível dele. E Tesla desempenhou esse trabalho muito bem, né? E os dois ali trabalharam junto no trabalho de Edison na corrente contínua. E chegou um momento em que o trabalho meio que apresentou vários problemas. E ele propôs para Tesla, se ele conseguisse encontrar uma maneira de melhorar o sistema atual, que ele dava uma recompensa para ele de $50 mil. Tesla conseguiu, lógico, desenvolveu alguma coisa. E só que no momento de receber, o Thomas Edison falou que era piada e não tinha uma recompensa. Nikola Tesla ficou bem chateado, ficou bem aborrecido. E não só com isso, né? Com o tempo as diferenças foram ficando bem evidentes, que foi atrapalhando, piorando a convivência entre os dois. O Edison ele tinha esse método de trabalhar de empírico, né? De fazer experimentos. E Tesla ele era bem diferente. Ele tinha uma formação em matemática, em engenharia, física. Então, assim, ele tinha um conhecimento muito grande e muitas das vezes ele conseguia resolver os problemas de cabeça. Ele não precisava nem de fazer experimentos para poder resolver algumas questões. E isso deixava Edison, assim, bem nervoso, bem descontente. Chegou um momento que Tesla pediu para sair, né? Porque as ideias não estavam batendo, ele estava tendo muitos conflitos. E Edison não aceitava esse trabalho de Tesla sobre corrente
ter nada, falava que era perigoso demais. E então o Tesla saiu e conseguiu ganhar um destaque aí, conseguiu alguns investidores, ele montou seu próprio laboratório e conseguiu trabalhar na, na, na sua corrente alternada, né? Foi quando ele criou essa máquina dele, esse modelo que ele mostrou, e conseguiu um investimento bom. E ele entrou aí para essa corrida, né, na Guerra das Correntes. Ele acabou entrando. O Edison não tinha um concorrente na época e acabou ganhando Tesla como um concorrente de peso ali nessa batalha para saber qual das duas correntes era melhor na época, né? Edison acabou trabalhando de uma forma bem suja, tentando boicotar o trabalho de Tesla, inventando várias histórias de que era perigoso, que as pessoas poderiam morrer. Ele foi chamado por uma consultoria, uma forma nova de executar criminosos, e acabou indicando o sistema de Tesla para poder mostrar que as pessoas poderiam morrer com esse sistema. Então, assim, ele jogou bem sujo, né? Mas Tesla conseguiu neutralizar essas iniciativas quando ele se expôs, aquela fotinha que a gente viu que ele se expôs lá no seu laboratório e mostrando que a carga alternada não tinha perigo, né? Que ele podia ficar bem perto das faíscas e tudo, que não acontecia nada. Ao contrário do trabalho de Thomas Edison, que acabou demonstrando não ser muito seguro. Então, 3 anos mais tarde, Buffalo se converteu na primeira cidade dos Estados Unidos a ficar iluminada pela corrente de Tesla. E após o Westinghouse Corporation instalar uma central hidroelétrica nas cataratas do Niágara, capaz de enviar energia até 32 km de distância, substituindo então a corrente contínua. O sistema de Edison ainda foi usado por várias cidades por anos, diminuindo os seus usuários gradativamente, até que em 2007 a central de Nova York fez sua última transmissão de corrente contínua. A conclusão quando comparamos essas duas figuras importantes da nossa história, fica muito difícil apontar um dos dois como com importância maior do que o outro. As invenções de Edison mudaram a vida cotidiana das pessoas na virada do século XIX para o século XX, enquanto Tesla foi responsável por uma revolução na maneira como usamos a energia elétrica até hoje. Aqui a gente tem a imagem do motor elétrico em funcionamento na hidroelétrica das Cataratas do Niágara. E aqui as luzes na Feira Mundial de Chicago, que foi quando consagrou mesmo o Tesla como o ganhador dessa batalha, essa guerra das correntes, né? Então, assim, os dois foram muito importantes, cada um com sua importância, né? Então, assim, não dá para dizer quem é melhor que o outro. O sistema se mostrou melhor do Tesla com o tempo, né? Mas dizer que um é melhor que o outro não tem como. Edison teve várias patentes por anos e Tesla, infelizmente, não foi muito feliz na sua vida, apesar do trabalho dele ser levado até hoje, é bem conhecido. Aqui a gente tem as referências que eu usei. E é isso, gente.
Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até logo!